Daniel Noboa é o novo presidente do Equador. O presidente mais jovem eleito do país e um dos mais jovens eleitos no mundo. Com 35 anos, fará seu mandato até pelo menos dezembro de 2025, onde poderá concorrer à eleição. Será mesmo que o Equador terá um presidente de direita com menos intervenção, assim como ele propõe? Vamos entender um pouquinho da história contemporânea do Equador e quem eram esses candidatos e quem é o vencedor Daniel Noboa. Que ele vem de uma família das mais ricas do país, onde seu pai é um empresário no ramo de exportação de frutas, além de fertilizantes, chocolates, transportes e plásticos. Segundo a Associação do Comércio, só em 2023 a empresa dele e do pai dele, da família, exportou 8 milhões de caixas de banana. Daniel Noboa era um dos preferidos do setor empresarial, do setor que prega o livre comércio e a verdadeira concorrência como um todo. Ele substituiu Guillermo Lasso, que, vamos lembrar, ele em abril dissolveu a Assembleia e chamou novas eleições. Ele passaria por um eventual processo de impeachment atribuído a um caso de peculato na gestão da estatal Flota Petroleira Equatoriana, mais conhecido como Flopec. E aí ele renunciou e chamou novas eleições, que agora Daniel Noboa é presidente. Vamos lembrar que ele assume hoje um país tomado pela violência e pelos cartéis narcotraficantes, especialmente de cocaína. Quem não lembra em agosto que Fernando Villavicencio, que concorreria também à presidência do Equador, foi assassinado e no mesmo mês os cartéis de droga, traficantes de droga, assumiram a autoria desse assassinato. Um país que, além de estar assolado pela violência e dominado por cartéis de narcotraficantes, ele está com dificuldade de pagar suas dívidas e também com dificuldades de relação com o Congresso, onde grande parte das medidas não eram aprovadas pelo Legislativo, com o antigo presidente, como eu acabei de explicar, que renunciou ao cargo em abril. Pois bem, esse Daniel Noboa, ele é um novato na política. E isso já dá o benefício da dúvida. Será ele um verdadeiro liberal, como prega Javier Milei? Não creio. Javier Milei, ele é um verdadeiro estudioso da Escola Austríaca de Economia e fala e explica de forma simples e fácil como ela representa muito melhor o dia a dia na sociedade, seja na parte econômica ou na parte social. Amparado por estudos e por uma ciência econômica traduzida em autores como Karl Menger, Ludwig von Mises, Hayek e tantos outros, ou na figura de Jesus Huerta de Soto, que foi meu professor na Espanha e finalizarei meu mestrado com ele em 2025, sobre Escola Austríaca de Economia. Pois bem, Daniel Noboa não tem o mesmo discurso liberal-libertário do Milei, que inclusive concorrerá à presidência nesse final de semana e eu estarei lá presencialmente para mostrar a vocês o ambiente na rua, os bastidores da política. Talvez conseguiremos chegar ao Milei e fazer uma entrevista com ele. Estarei com a Brasil Paralelo, mas se conseguiremos realmente essa entrevista ainda não é uma certeza. Mas o fato é que essa eleição ela pode mudar a América Latina e influenciar outros países. Será que o Uruguai já vem também tomando um corpo, influenciando a região como um todo, que nos últimos anos, passou a ter uma onda mais progressista de governos à esquerda e que agora todos flertam com uma economia em frangalhos? Será agora que a gente poderá ver uma América Latina mudando de lado e assumindo um protagonismo maior nessa região, principalmente com o discurso do Milei, extremamente amparado numa explicação muito mais razoável sobre a economia e a vida real? Pois bem, vamos entender um pouquinho aqui de Daniel Noboa, que foi formado nos Estados Unidos e ele fala que quer abrir o país, o Equador, aos investimentos estrangeiros diretos. Inclusive, disse ele que quer dar incentivos fiscais para criar empregos. Dar incentivos fiscais já pressupõe privilegiar um setor em detrimento de outro. E a gente vê ainda uma direita que se diz liberal, mas prega uma série de privilégios e uma série de incentivos
a uns setores em detrimento de outros e muitos subsídios. Isso não é a verdadeira liberdade. Isso não é a verdadeira concorrência onde os melhores sobrevivem e os melhores passam a prover serviços e produtos de mais qualidades à sociedade. Mas de qualquer maneira pode ser um processo de adaptação cultural em que ainda no Brasil, ainda na América Latina, a base acadêmica sobre a liberdade econômica é muito rasa. Então, quem sabe, tenhamos sim um movimento que dá início com essa eventual eleição do Javier Milei. E, pois bem, que mais diz Daniel Noboa? Ele diz ser pró-livre mercado, mas ao mesmo tempo ele endossou um referendo para limitar a perfuração de petróleo na Amazônia. Vamos lembrar que o mundo ainda tem uma demanda crescente, segundo a Agência Internacional de Energia, até 2030 de petróleo. E grande parte dos países depende dos combustíveis fósseis para crescer, para gerar emprego e gerar renda para sua população. Como é que ele, mais liberal, sabendo em que, em paralelo, a tecnologia para desenvolver fontes de energia limpa vem crescendo, inclusive no Brasil a gente já tem mais de 75% da nossa fonte de energia limpa, a Noruega mais de 99%, outros países crescendo, como é que ele, sabendo dessa demanda, ele endossa que não perfurem mais petróleo, pelo menos até 2030. Isso realmente é uma verdadeira liberdade? E veja, antes que me apontem o dedo, isso não tem absolutamente nada a ver com ser pró-destruição do meio ambiente. Não, isso tem a ver com a necessidade dos países gerarem eletricidade, gerarem energia, que depende do combustível fóssil ainda, para crescer e alimentar a sua população. Porém, em paralelo, as tecnologias já vêm sendo desenvolvidas e a gente já tem um percentual importante de fontes alternativas de energia, que são as fontes verdes. Então, vamos aos poucos, porque não dá do dia para a noite para secar uma fonte. Se ele prega pela liberdade, causou estranheza ao mercado esse tipo de posicionamento. Outra coisa que alarmou os investidores foi quando Daniel Noboa propôs usar as reservas do Banco Central equatoriano para financiar gastos públicos. Isso já mostra que ele quer sim continuar com os gastos públicos crescentes. Será que isso é uma estratégia de alguém liberal? Veremos. Ele voltou atrás na decisão, mas voltou atrás pelo fato de receber imensas críticas. Será que ele realmente acredita nisso? Esperemos que, quando chega ao poder, ele seja realmente alguém mais liberal e que seja influenciado pela possível e provável, e que assim seja, vitória de Javier Milei, que poderá influenciar no seu discurso outros governantes da região. Pois bem, contra ele concorreu Luísa Gonçalez, que era de esquerda, bastante por sinal, e defensora de Rafael Correa. Quem não lembra Rafael Correa, que foi presidente do Equador de 2007 a 2017 e hoje vive no exílio na Bélgica. Inclusive, foi ele que estava no poder quando o Equador deu calote na sua dívida em 2008. Mas vamos entender o que aconteceu nesse período no Equador. Hoje ainda, os títulos públicos equatorianos com vencimento em 2035 são negociados a míseros 36 centavos de dólar. Ou seja, os investidores estão colocando uma probabilidade muito grande desses títulos darem calote na dívida. Se ele está negociando a quase zero, ou seja, 36 centavos, realmente há uma probabilidade implícita de dar um calote na dívida. Não digo que isso vá acontecer, mas um país altamente endividado e com dificuldade de pagar a sua dívida realmente coloca medo nos investidores. Será que agora ele vai conseguir reverter isso? Vamos só fazer um parênteses inicial que em 2000 o Equador substituiu o sucre, sua então moeda, pelo dólar. Hoje o Equador é uma economia 100% dolarizada. Quando um país dolariza, que é inclusive o que o Milei propõe à Argentina, ele o faz justamente porque a sua moeda não vale mais nada. E pelo lado da demanda, a população já demandava mais dólares para poupar em dólar e não em sucre. Assim como acontece na Argentina e assim como aconteceu no Brasil nos anos 80 e nos anos 90. Se você recebe uma moeda que não vale absolutamente nada, você simplesmente troca ela por moedas que valem mais ou por produtos ou serviços. Quem não lembra também, no Brasil, as filas que faziam em supermercado, quando você recebia um salário, já ia correndo trocar por algo
que substituísse a tua moeda no teu bolso. Afinal de contas, a moeda perderia valor do dia para a noite. E aí o dólar passou a ser a moeda oficial do Equador no ano de 2000 e desde então a economia é dolarizada. Só que tem um porém. A dolarização, ela leva a inflação para baixo. Eu sou a favor dessa dolarização na Argentina, dada a situação atual, mas o país ele perde autonomia sobre a sua política monetária, o que no meu entender é muito bom. Por quê? Nessa região é muito boa. Por quê? Porque nós temos uma cultura dos políticos e burocratas se financiarem através da impressão de moeda. Ou seja, os políticos gastam muito, gastam mal, endividam o país e para pagar os seus gastos imprime moeda. Um país que imprime muita moeda leva a um processo inflacionário. Quem nunca ouviu falar de todos os países da América Latina que passaram e ainda flertam com problemas inflacionários e alguns a hiperinflação, como Venezuela, como Argentina e como passou Brasil, como passou Equador, como passou Bolívia e como passou tantos outros países aqui da região. Então, você perde a autonomia da política monetária, o que me parece interessante, dado que a cultura dos políticos no poder e a cultura das pessoas que entrarão para a política no curto prazo ainda é uma cultura de gastar mais, de intervenção estatal. E a gente precisa cortar isso pela raiz. Então, quando ele passa a adotar o dólar, você está à mercê da política monetária americana, que tem o monopólio da emissão do dólar. Isso a gente consegue ver em alguns dados aqui. Vamos lá, essa foi a inflação, como vocês veem na tela, do Equador, que hoje está pouco acima de 2%. É basicamente a inflação do dólar, está até abaixo da inflação americana. Mas a inflação, no começo dos anos 2000, quando o país foi dolarizado, chegou a mais de 100%. Existem alguns dados interessantes, como eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz essa anotação, em que desde desde os anos 80 até 1999, segundo algumas estimativas, a inflação do Equador foi de 44.000%, fora os desequilíbrios cambiais, obviamente. Agora, um país também que dolariza, normalmente passa por um aumento de custos. O que acontece é que no curto prazo essa dolarização traz um custo. Agora, permanecer no caminho de aumento de gasto público e de um processo inflacionário coloca aos poucos as pessoas na pobreza e o país vai empobrecendo cada vez mais. Claro que depois de anos de populismo, não dá para simplesmente você estar limpo do dia para a noite e ser um país saudável. Quem aqui faz uso de substâncias, drogas pesadas durante muitos anos, ou fuma, ou bebe muito durante anos, ou é super obeso e quer do dia para a noite passar a ser uma pessoa saudável? É simplesmente impossível. Causa dores no curto prazo, causa problemas. Muitas vezes causam problemas emocionais. Mas para corrigir anos e anos de abusos, não dá para simplesmente do dia para a noite querer ser uma pessoa saudável. E um país é exatamente igual. Pois bem, em 1999, o desemprego superava 18% e o subemprego 54% no Equador. A dívida superava 100% do PIB e, obviamente, os juros eram imensos. Até que, em 99, a economia equatoriana colapsou com uma queda de 5% do PIB e uma inflação de mais de 55% só naquele ano. O câmbio perdeu 70%, a moeda desvalorizou 70%, até que chegamos em 2000 e a economia foi dolarizada, como eu falei aqui. O PIB per capita pré-dolarização tinha uma média anual de queda de menos 3,3%. Pós-dolarização, quase 2,5% de alta, apesar de ser ainda um país extremamente pobre. A inflação realmente se controlou um pouco mais, passou a ser mais estável, mas de qualquer maneira ainda é um país pobre. Não dá para, depois de tantos anos de intervenção, e mais, como eu vou explicar aqui, continuar gastando, e agora gastando em dólar, se tornar um país com uma cultura de livre mercado que leva a um país a ser mais bem sucedido. Pois bem, o que aconteceu foi que a cultura permaneceu a mesma e o governo continuou gastando o que podia e o que não podia. Rafael Correa assumiu o país em 2007 e subiu o salário mínimo e aumentou drasticamente os subsídios. Com isso, ele passou a endividar mais o país e aumentar os gastos públicos e o déficit fiscal.
O país precisava se endividar mais ainda em dólar e isso compromete, obviamente, o crescimento do país. Subiu impostos para financiar esses gastos públicos que agora estavam dolarizados. E, obviamente, o seu sucessor, Lenín Moreno, teve que frear as políticas populistas e poder controlar um pouco dos gastos. Então, o que a gente vê na América Latina é uma eterna montanha-russa onde os países não têm uma sequência de políticas econômicas liberais para dizer que elas são bem-sucedidas. Pois bem, inclusive, em 2010, Rafael Correa nacionalizou a indústria do petróleo para avalizar empréstimos, inclusive com a China. Me fala, como que um país pode ser bem sucedido dessa maneira? E aqui a gente volta nesses dados. A inflação no Equador atingiu mais de 100% e depois da dolarização, veja que deu uma estabilidade aqui pós anos 2000. O segundo ponto é que a taxa de juros que chegou a atingir lá no ano 2000, muito próximo a 70%, a 80%, está agora na casa dos 10% mais ou menos. Está aqui, como a gente consegue ver, 9,5% a taxa do Equador de juros, tá? Pois bem, aqui coloquei também os impostos. Veja que a partir do governo de Rafael Correa em 2007, que continuou aumentando o gasto público, como eu falei agora, o nível de impostos para a pessoa física e para as empresas subiu. E subiu de 25% para 35%, 10 pontos percentuais e, portanto, isso continuou até o momento. Vamos olhar aqui a conta corrente frente ao PIB. Ou seja, quanto que é o déficit ou superávit do país, quanto ele tem de déficit, gasta mais, ou superávit, quanto ele economiza frente ao PIB, tá? Veja que grande parte, desde os anos 2000, o país, as linhazinhas amarelas, apresentou déficit em conta corrente. Se nós olharmos aqui, agora o valor em conta corrente, antes era frente ao PIB e agora é o valor nominal de conta corrente, traçamos uma linha aqui no zero. Ou seja, grande parte dos anos são déficits em que o país produz. E isso, obviamente, leva aqui uma dívida muito maior, que apesar de ter caído ali no momento pós-dolarização, muito depois ali, já no governo de Rafael Correa, essa dívida voltou a crescer. E ainda se encontra num patamar bem abaixo do que é a dívida do Brasil, que está em 76% do PIB, crescendo, e segundo o estudo do FMI, a gente vai chegar em 2028 com mais de 90% do PIB, sendo um dos países mais endividados da região como um todo. Então, o que eu quero dizer aqui é explicar um pouco quem é Daniel Noboa e mostrar que o país pode ter, sim, um caminho interessante. Mas ele deve ser influenciado pela busca do livre mercado, pela busca da liberdade individual e pela busca da atração de investimento com a não intervenção pública e a diminuição do gasto público. Nenhum país no mundo consegue se tornar um país desenvolvido se você é extremamente endividado. Esse risco ao emprestar um dinheiro para um país endividado ou atrair capital de fora, quanto maior a sua dívida, maior o risco de se tornar impagável. E aí os países, os credores, exigem taxas de juros mais altas para emprestar a alguém que é mais arriscado. País de juros mais alto, naturalmente, acaba por colocar pressão na sua dívida e encarecimento do crédito e uma desaceleração da economia como um todo. O que a gente precisa é um longo período de livre mercado, de atuação do livre mercado, onde o mercado se regula e começa a produzir e ofertar produtos e serviços de mais qualidade com uma verdadeira concorrência, onde os consumidores se beneficiam com as escolhas mais baratas, com mais abundância, com horas e produtos mais eficientes para tudo. Como falamos e como fala muito Javier Milei, estaremos juntos lá no final de semana. Esperemos que voltemos com a vitória dele para influenciar a região como um todo. E como ele fala, viva la libertad!